Bom dia, oitavo ano. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de produção textual com o professor Douglas Bittencourt. Nesta oportunidade estaremos trabalhando com o material de vocês das nossas aulas presenciais, o nosso livro de produção textual. Continuaremos ainda trabalhando com o gênero textual reportagem, desta vez focando no passo a passo da produção escrita. Mas antes de irmos para o nosso conteúdo, quero lembrá-los que o nosso atendimento acontecerá agora na modalidade online, através da nossa plataforma digital Educaribox, no nosso horário normal de aula, ok? Continuando o nosso assunto, lá na página de número 37 do material de vocês, nós temos a seção esquematizando, onde são apresentadas características, o objetivo, o público-alvo do nosso gênero. Temos aqui um tópico explicativo que nos diz: a reportagem é um gênero jornalístico que tem como objetivo expor e analisar informações sobre determinado assunto, geralmente veiculada em jornais impressos, revistas, sites, blogs, programas jornalísticos de televisão e de rádio. A reportagem, dependendo de suas especificidades e de onde é veiculada, apresenta a seguinte estrutura: título, linha fina, slide, intertítulos, corpo da reportagem. Depoimentos de especialistas no assunto e outros recursos podem contribuir para o nível de aprofundamento da discussão e para garantir a confiabilidade das informações apresentadas. Quanto ao objetivo do gênero, nós vemos que é expor e analisar fatos sobre determinados assuntos do cotidiano, visando alcançar um público-alvo que é constituído por pessoas que se interessam por mais informações em torno de um acontecimento ou um assunto. Lembrando que essas características que já foram citadas nesse tópico explicativo, junto com o objetivo, precisam estar presentes, precisam estar bem visíveis e marcadas dentro da nossa produção escrita, para que o nosso texto seja de fato configurado como uma reportagem. Ele precisa atender a todas essas características na sua estrutura. Para exemplificação dos elementos que compõem a reportagem, eu trouxe esse texto que nós já trabalhamos no início das nossas aulas, quando nós começamos a falar do gênero textual reportagem, está lá na página 29. Nesta oportunidade não iremos mais ler o texto, nem debater, nem interpretá-lo, porque isso já foi feito nas nossas aulas presenciais. Trouxe esse texto somente como uma ilustração para mostrar aonde é que está localizado cada elemento que compõe o gênero reportagem. Começamos então com esta parte, acompanhe pela seta do mouse, por este elemento que está aqui destacado no fundo branco. Podemos observar que é composto de frases bem concisas, objetivas, apresentadas sempre no início da reportagem e tem por objetivo chamar a atenção do leitor para o assunto a ser tratado. Nós estamos falando aqui do título. Logo abaixo do título, nós temos uma complementação de informações que já foram expostas no título. Nós estamos falando deste elemento aqui, chamado linha fina. Logo após a linha fina, começamos o corpo do nosso texto. Lá nos primeiros parágrafos, geralmente no primeiro e segundo parágrafo, nos parágrafos iniciais como um todo, nós temos uma seção ou um elemento que se propõe a responder ou a apresentar informações que respondam aos seguintes questionamentos dentro da reportagem: o que, quem, quando, onde, como, porquê. Nós estamos falando do slide, que é esse elemento responsável por contactar o leitor para seduzir o leitor a continuar
lendo o texto até o fim. Quando esse texto é muito longo e que, de fato, se torna cansativo para o leitor ou para o público-alvo, uma estratégia utilizada é a divisão em seções. Cada divisão, como essa que nós podemos ver bem aqui, intitulada como grupo, é a avalista do comportamento. Ainda na outra parte do texto, nós podemos ver ainda outra seção que nos diz evasão de risco. E lá no cantinho temos ainda outra subdivisão que diz outros modos de direcionar a agressividade ou de ser foco de atenção. Nós percebemos que esse texto ele é longo, por isso ele foi dividido nessas subseções. E essas subseções é o que nós chamamos de intertítulos. Qual é a função desse elemento? Ele organiza os assuntos apresentados na reportagem, especialmente quando ela é muito longa, deixando a diagramação, que é essa divisão aqui espacial, muito mais leve, muito mais interessante e prazerosa de se ler. Ok? Aqui temos um recadinho para vocês. Sempre que tiverem oportunidades, diga não ao bullying. Chegamos então na nossa seção de produção escrita, onde nos é apresentado um contexto de produção. Sabemos que para toda e qualquer produção textual, nós precisamos partir do nosso contexto de produção. E o nosso contexto ou situação está aqui representada por essas 3 perguntinhas aqui. O que vou produzir? Para quem vou produzir e onde será publicado? Lembrem-se que o ponto de partida do texto, após a escolha do gênero, é justamente essa aqui representada por essas 3 figuras aqui, reforçadas na nossa lateral esquerda, ok? Que é o nosso contexto. Após o conhecimento do contexto, nós precisamos então passar para a outra etapa, que é o nosso planejamento, que vai ser a nossa fase de pesquisa e apuração das informações. Mas voltando ainda aqui ao nosso contexto, no nosso caso especificamente, nós vamos precisar mudar todo o nosso contexto do material. Por quê? Vejamos. Agora reúna-se com mais 3 colegas para produzir uma reportagem sobre o tema bullying, a qual deverá ser gravada em áudio e divulgada em um canal de podcast. Como nós sabemos que não pode haver reunião no momento e que a realização do podcast demandaria reuniões, demandaria encontros para um planejamento, nós vamos mudar, vamos fazer aqui algumas alterações dentro do nosso contexto de produção. Então, o que vou produzir? Somente reportagem escrita. Para quem? Para o professor que vai receber lá no canal de atendimento do Educaribox de vocês para possíveis avaliações. E onde será publicado? Será entregue somente ao professor. Ok? Dito isto, partimos então para uma reflexão breve aqui da importância de estarmos escrevendo subordinados a um tema. Aqui no enunciado que introduz a nossa seção de produção escrita, nós vemos que já foi nos apresentado um tema, é o bullying. E como nós sabemos que é um tema bem abrangente, que tem muitas informações na internet e em vários lugares onde você for, inclusive vocês mesmos relataram na nossa aula presencial que já passaram por essa situação. Então a própria experiência de vocês pode ser o corpo da reportagem, tá certo?
Não é um tema difícil de escrever, não é um tema difícil de achar informações. E é importante escrever dentro dessa temática, pessoal, porque nós precisamos, desde já, estar atentos para essa questão de escrever o nosso texto subordinado a um tema. Porque nós sabemos que o Enem, alguns vestibulares que ainda existem pelo país e vários outros tipos de avaliação nacional, elas vão exigir de nós produção textual. E a produção textual apresentada nesse tipo de prova sempre traz um tema. E você fica obrigado a escrever dentro daquele tema. Não escrevendo dentro daquele tema, você corre o risco de uma desclassificação ou até mesmo uma reprovação, tá certo? Então, desde já, é bom que cada um de vocês se acostume a escrever os textos de vocês subordinado ao tema que foi solicitado, seja na avaliação, seja no exercício, porque é a realidade, é a tendência nacional e internacional de avaliação, ok? Então, tendo ciência do nosso contexto de produção, vamos para o nosso passo a passo. Nós começamos pela pesquisa e pela apuração das informações. Como é que isso vai acontecer? A seguir, algumas dicas para auxiliar na apuração das informações da reportagem de vocês. Então, pessoal, ainda que seja uma experiência pessoal, como eu já falei para vocês, deverá ser feita mesmo assim dentro da estrutura do gênero, ok? Não como um relato, mas que seja dentro da organização escrita da reportagem. Pesquise sobre o assunto em jornais, revistas, livros e sites da internet. E nesse processo não esqueçam, lembrem-se de confrontar as informações pesquisadas para verificar a confiabilidade delas. Não pesquisem em qualquer site, não pesquisem em qualquer lugar. Verifiquem se as informações que vocês vão colocar no corpo do texto de vocês realmente são confiáveis, realmente são de sites seguros, de sites que têm compromisso com a verdade dos fatos. Outro detalhe importante, pessoal, é lá no item D e no item E, que nos diz: caso queiram, vocês podem também entrevistar amigos, professores, coordenadores, diretores, moradores do bairro. Nesse caso, gravem o depoimento deles para usá-lo na íntegra ou parcialmente quando forem editar a gravação da reportagem para o podcast. É importante pedir autorização dessas pessoas antes de publicar qualquer depoimento. Como eu já falei para vocês, não levem em consideração o item D e E, porque o nosso contexto de produção já foi mudado. Não será permitido aglomerações em casa de ninguém no processo de apuração das informações, ok? Então, definindo a estrutura da reportagem. Reflitam sobre as informações que deverão aparecer na linha fina. Lembrem-se que a linha fina é aquela informação que vem logo após o título. É aquela informação complementar que vem depois do título. Deixe o título para ser feito após a conclusão do texto, pois assim é possível resumir a ideia central da reportagem. Pessoal, lembrando o seguinte, que o título de vocês deverá estar em harmonia, ou seja, combinando com o corpo do texto. Essa relação de sentido entre as partes do texto é chamada de coerência textual, e a ausência desse sentido pode trazer uma avaliação negativa para o texto de vocês, ok? No item B diz o seguinte: decidam se a reportagem apresentará intertítulos ou não. Se houver, será uma forma de organizar melhor as informações. O que eu aconselho a vocês neste quesito aqui, pessoal, só coloquem intertítulos se o texto de vocês for muito longo, somente se vocês conseguirem muita informação e precisar dividir em seções. Aí sim, vocês colocam os intertítulos. Se não for muito longo o texto de vocês, não há necessidade de intertítulos, ok?
O item C. O item C nos diz o seguinte: pensem nas informações que poderão constar no primeiro e no segundo parágrafo. Lembre-se que o primeiro e o segundo parágrafo nós chamamos de slide. Qual é a função do slide? A que se propõe o slide? É a responder aquelas perguntas: quando, como, porquê, o que, onde, com quem. Elaborem a composição desta parte, pessoal, visando as respostas ao leitor. Lembre-se que a resposta dessas perguntas aqui é uma forma de atrair o leitor para ler o texto até o final. É a partir deste momento aqui, dando essas informações iniciais, que o leitor ou o público-alvo vai se interessando em chegar até o final do texto. Nesta outra seção, produzindo a reportagem, eu quero destacar o item E, F e G, que nos diz: lembre-se de selecionar alguns dados dos pesquisados, insiram no texto informações fundamentais para que o leitor compreenda a reportagem e empreguem diferentes recursos como depoimentos, exemplificações, comparações, dados numéricos e estatísticos. Esses itens, pessoal, eles precisam ser observados. Por que eu destaquei somente esses três? Porque esses itens, quando eles estão presentes dentro do corpo da reportagem, eles conferem muito mais credibilidade e coerência ao texto. Ok? Adiantando mais um pouco, eu quero ainda falar para vocês que as nossas produções escritas, pessoal, elas também seguem as orientações nacionais, tá certo? Toda avaliação de produção textual, ela segue uma grade de correção. O que é a grade de correção, professor? É esse quadradinho que vocês estão vendo aqui, onde tem várias categorias, vários elementos pelos quais o seu texto será avaliado. Todos esses elementos aqui de avaliação do seu texto diz respeito à estrutura do gênero que nós estamos estudando. É uma forma de avaliar se as características, se a composição do gênero está dentro do seu texto. Por exemplo, vocês produziram um texto que chama a atenção do leitor para o assunto a ser tratado na reportagem. A linha fina complementa o título. Foram inseridos elementos do slide para produzir o primeiro e o segundo parágrafo. Então, são coisas que dizem respeito à estrutura que nós já estamos trabalhando desde a nossa primeira aula, tá certo? Então, são elementos que fazem parte do gênero reportagem que nós vamos avaliar se está presente ou não dentro da escrita de vocês. Pessoal, é muito importante que eu tenha o retorno de vocês. Juntamente com esta videoaula, eu estarei mandando anexo uma folha de produção textual. Vocês estarão produzindo o texto de vocês. Logo após a produção, vocês estarão fotografando e me mandando pelo nosso canal de atendimento para que nós possamos, enfim, chegar neste último item, que é a lista de adequações. O que é essa lista de adequações, professor? Diz respeito a um processo que não pode ser separado da produção textual, que é a retextualização, ou seja, vocês produzem um texto, vocês me mandam, eu analiso, observo os possíveis erros ou as possíveis inadequações, mando de volta para vocês refazerem o texto até nós chegarmos no produto final, pois só assim a nossa produção textual ficará cada vez melhor, os nossos textos ficarão cada vez mais excelentes, tá certo? Pessoal, nós vamos ficando por aqui. Muito obrigado.